Fala pessoal, beleza? Aqui é o Leonardo falando e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre dicionários. E na verdade vamos fazer um exemplo prático usando o dicionário. Então vamos lá. Bom, o dicionário ele é uma estrutura de dados que funciona, vamos dizer assim, com par chave valor. Como assim? Eu vou dar uma chave, ou seja, que vai ser como se fosse um cabeçalho, digamos assim, e o valor, que é algo que está associado àquela chave. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter o nome, né? Vou colocar aqui, ó, nome. Eu posso ter um campo chamado nome. E aí, eu vou atribuir vários nomes a este campo. José, Leonardo, Maria e por aí vai. Ou seja, eu estou atribuindo vários valores a uma chave nome. Entendeu? Então, posso ter agora uma outra chave, idade. E agora eu posso atribuir vários valores à idade. 34, 20, 62 e etc. Então, note que eu tenho várias chaves, ou seja, vários identificadores, vários cabeçalhos, vamos dizer assim, que no Python nós vamos chamar de chave, que é algo que vai estar sendo atribuído vários valores. Então, por exemplo, nome, eu vou atribuir à minha chave nome vários nomes, vários valores. Esses valores são nomes. Eu vou atribuir à minha outra chave idade vários valores correspondentes à idade. Então, esse é um par chave-valor. Perfeito? Isso, basicamente, é o que nós chamamos de chave-valor. Ok? E um dicionário é uma estrutura de dados que se comporta exatamente assim. Perfeito? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, onde o nosso objetivo vai ser calcular a média de moradores nos apartamentos de um condomínio, beleza? Vocês vão ver que nós vamos trabalhar também aqui com a ideia de listas, tá? Vai estar intrinsecamente associado aqui. Então vamos lá. Bom, então vou declarar aqui, deixa eu até escrever aqui, ó, declarando o dicionário. Vou declarar um dicionário chamado condomínio. Condomínio. Como que nós declaramos um dicionário? Chaves. Tá? Então aqui estou dizendo, estou criando uma variável chamada condomínio e ela vai receber um dicionário, uma estrutura de dados baseada em dicionários. Perfeito. Um condomínio, ele tem apartamentos. Apartamentos. Que eu vou chamar aqui de unidades. Deixa eu melhorar isso aqui. Que eu vou chamar de unidades, símbolo U. Vou colocar o I, onde I é cada unidade. Por exemplo, por exemplo, vou começar aqui com a unidade, sei lá, 100, depois 102, 105, etc. São os apartamentos, ou as unidades aqui no nosso contexto. Ok, então vamos criar as nossas unidades. Então, vou declarando as unidades, que são, na verdade, os apartamentos. Para ficar um exemplo mais simples, eu vou criar apenas 3 unidades. Minha unidade 1, vou chamar de U1. O 1 vai receber quem? Vai ser uma lista. E a nossa estrutura vai ser a seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui primeiro para a gente definir a nossa estrutura dessa lista. Que vão ser o quê? São dados que eu vou fornecer referente aos apartamentos que estão naquele condomínio. Então, a nossa estrutura vai ser, o primeiro valor vai ser o quê? O andar. O segundo valor vai ser o número do apartamento.
Vou colocar o número do apartamento. O terceiro valor vai ser o número de pessoas que vivem no apartamento. E o quarto, tempo de habitação. Então a nossa unidade 1, chamar de U maiúsculo 1, vai ser então dar 2, número do apartamento 200, 5 pessoas moram lá e estão há 2 anos morando nesse apartamento. Nossa segunda unidade vai ser 2 também, ou seja, segundo andar, porém o apartamento 202, uma pessoa mora lá e essa pessoa mora lá por 5 anos. E agora, nossa terceira unidade vai ser quinto andar, apartamento 505, 2 pessoas moram lá e elas moram há 10 anos. Perfeito. Então, criamos aqui 3 unidades, ou seja, 3 apartamentos. Então, nós temos informações de 3 apartamentos aqui. Bom, agora nós temos que adicionar essas informações ao dicionário. Então, note que isso tudo aqui são valores que vão estar associados às chaves. Qual chave? A chave referente à unidade. Então, nós temos que agora povoar o nosso dicionário. Ou seja, eu tenho que povoar o meu dicionário condomínio. Um condomínio ele é feito de unidades, de apartamento. Então, eu vou povoar esse meu dicionário com as unidades. Então, vai ficar condomínio. E agora eu tenho que dar o nome à minha chave. Então, eu vou colocar o minúsculo. Então, essa vai ser minha chave, ou seja, eu vou associar aquela lista, que isso tudo aqui são listas contendo informações sobre as unidades. Então agora eu vou povoar o meu condomínio com essas listas dessas unidades e o cabeçalho, ou seja, a chave vai ser exatamente cada unidade. Tá? Então eu vou chamar de U minúsculo 1, o cabeçalho, e vou adicionar ao cabeçalho U minúsculo 1, que quer dizer a própria unidade. Vou adicionar quem? A minha lista, que é o maiúsculo. Então aqui eu adiciono lista 1, que quer dizer o seguinte: adicionando a primeira unidade. E agora eu faço a mesma coisa para os demais. Então aqui vai ser o 2 maiúsculo. Lembrando que o Uzinho ele é justamente o cabeçalho da unidade. E o maiúsculo é a própria unidade, são as informações da própria unidade. Então, adicionei 3 elementos ao meu dicionário. Vamos verificar? Então, vamos fazer um print do dicionário condomínio. Então, basta eu fazer esse print aqui, que ele vai ter que mostrar como está o nosso dicionário aqui. Então, olha só que legal. Ao fazer o print, então nós temos, lembrando dessa estrutura, que é uma estrutura chave-valor, que está aqui, chave-valor. Então, nesse exemplo, eu tenho a chave, que é a minha unidade 1, ou seja, apartamento 1, e o valor, que são os dados associados a esse apartamento. Pela nossa definição, o primeiro elemento é o andar, o segundo é o número do apartamento, o terceiro é o número de pessoas que vivem nesse apartamento, e o quarto elemento é o tempo que essas pessoas ou família habitam este apartamento. Então, nós adicionamos 3 unidades, então o nosso dicionário está ok. 3 unidades definidas. Perfeito. Agora, nós temos que fazer, eu vou fazer aqui uma funçãozinha, onde o objetivo é
calcular a média de pessoas que vivem nos apartamentos ou nas unidades. Então, nós vamos fazer aqui uma função, né? Mas antes de fazer essa função, só mostrar uns detalhes aqui para vocês. Primeiro, identificando as chaves do dicionário. Como a gente pode fazer isso? Simples, ó. Eu vou colocar aqui, ó, print condomínio, que é o nosso dicionário, ponto. E aqui você tem todas as ações que são possíveis sobre o nosso dicionário. Ou, uma linguagem mais pythônica, né, vamos dizer assim, todos os métodos que são aplicados ao objeto condomínio, né? Todas as ações que podem ser feitas sobre esse objeto condomínio, que tem nossos conjuntos de chave e valor, que é o nosso dicionário. Perfeito. Um deles aqui é keys. Então, ao aplicar esse método, eu vou retornar todas as chaves do meu dicionário. Então, note que ao aplicar esse método, keys, sobre o dicionário, sobre o objeto dicionário, eu tenho exatamente as chaves, né, que nós criamos aqui. Ó, U, I, U, minúsculo 1, U minúsculo 2 e U minúsculo 3. Perfeito? Assim como eu posso também descobrir ou identificar os valores do dicionário. Para tanto, eu coloco values. Então, vamos dar uma olhada. E está aqui, né? As chaves do dicionário e aqui os valores. Então, são dois métodos muito interessantes que nós vamos usar aqui. Então, só para nos dar essa prévia aqui. Perfeito? Beleza. Então, deixa eu só colocar como comentário. E vamos proceder agora ao cálculo da nossa função que vai nos retornar a média. Então, vamos lá. Vamos definir a função def calc média. Na verdade, não vou passar nenhum argumento. Se você tiver dúvida entre argumento e parâmetros, dá uma assistida no nosso vídeo também, onde eu falo qual que é a diferença de um parâmetro para um argumento. Beleza? Então, neste momento, eu não vou passar nenhum argumento para a função aqui. Bom, vamos definir duas variáveis. Uma variável chamada soma e a outra chamada média. Nós vamos agora criar uma variável chamada valores e nós vamos atribuir a valores justamente o que nós fizemos lá em cima, o values. Então, essa variável valores vai receber exatamente os valores do dicionário, tá bom? Vamos definir também agora uma variável chamada tamanho, né, de tam. E como nós definimos essa variável, vai ser o tamanho do dicionário ou o tamanho, né, dos valores. São 3 valores, né, são 3 listas, então também dá no mesmo, tanto o dicionário quanto os próprios valores. Então vai ser simplesmente length, né, que é uma função primitiva do Python, que nos diz qual é o tamanho de um determinado objeto interável. Então, vai ser length, tamanho, ou seja, tam vai receber len valores, ou seja, o tamanho de valores, tá? Vamos dar uma olhadinha como está ficando. Print tam, só para a gente ter uma ideia. Obviamente, por que não saiu nada? Porque eu estou chamando ele de uma função. Então, deixa eu sair aqui da indentação da função e vamos chamar a própria função, né? Calc média. Então, vai nos retornar agora o tamanho, que realmente é 3, né? São 3 valores, conforme nós vimos ali. Perfeito. E agora, nós vamos ter que fazer uma estrutura de repetição, porque eu vou ter que percorrer esses 3 valores e achar exatamente
qual é a posição que está constando as informações sobre a quantitativa de pessoas que vivem no condomínio. E conforme nós vimos aqui em cima, né, o quantitativo de pessoas é a variável, vai ser 2, né, porque na lista começa 0, 1 e 2. Então, vai ser no índice 2. Então, nós vamos ter que fazer um for para percorrer essa lista, valores. Então, nós vamos fazer assim, ó, for i. Vou colocar aqui i, mas poderia ser qualquer outro nome. Então, for i. Por exemplo, eu poderia colocar pessoas. For pessoas em valores. Eu vou printar pessoas. Só que quem que é pessoas, conforme nós vimos, é o índice 2. Né? No caso que eu estou printando, na verdade, o quantitativo de pessoas. Né? Então, nós vamos ter que printar aqui o quantitativo de pessoas. E conforme nós vimos, vai ter que ser 5, 1 e 2. Vamos dar uma olhada. Perfeito. Ó, 5, 1 e 2. Porque aqui, pessoas, é justamente os valores. Então, pessoas, deixa eu fazer um print aqui, ó, vai ficar mais interessante para você entender melhor. Print pessoas. Então, vou imprimir pessoas, no sentido de imprimir a lista agora pessoas, e ao mesmo tempo eu vou imprimir o elemento que está no índice 2 da lista, que é o elemento que nos interessa, que é justamente o quantitativo de pessoas que vivem lá. Então, olha só, o primeiro valor, né, que é a unidade 1, número de pessoas 5, ó, 0, né, o índice 0, índice 1, índice 2. Segunda lista, 0, 1, 2 pessoas. Terceira lista, terceira unidade, 1, 2, 3. Então, certinho. Se eu quisesse achar o número dos apartamentos, bastaria fazer o quê? Índice 1. Então, aqui eu consigo trabalhar com todos os índices. Tá bom? Olha lá, 200, 202, por aí vai. Então, vamos voltar para o nosso índice 2. Perfeito? Entenderam aí? Ok, então eu vou tirar aqui. E agora, ok. Eu tenho que calcular a média disso, né? Então, sempre que eu percorrer essa lista pessoa, eu tenho que somar. Então, vem a variável soma que nós definimos lá em cima. Então, soma, ela vai receber o número de pessoas e vai adicionar ao próximo valor de pessoas. São 3 pessoas que eu tenho que adicionar. A unidade 1, 2, 3. Então, tem que somar isso 2 vezes, né? Na verdade, tem que somar 3 vezes. Então, soma vai receber quem? Exatamente, pessoas, índice 2, tá? Deixa eu tirar esse print aqui. Vamos só rodar, ok, deu certinho. Então, aqui eu já somei, né? Vamos só dar uma olhada, gente. Vamos bem devagarzinho, vamos ver se está dando certo a soma. Ó, 5 óbvio, né, que deu erro. Por quê? Porque eu estou printando soma dentro do for. Então, o primeiro é 5, que não somei ninguém ainda. Depois ele printa 6, porque eu somei 5 mais 1. E depois ele printa 8, porque eu somei 6 mais 2. Né? Então, aqui ele está somando por iteração. Deixa eu só tirar o print do meu laço de repetição. E agora sim vai dar 8. Ó, perfeito. Então, até agora está dando certo. E agora nós já temos a soma, vamos calcular a média. Então, simplesmente vai ser soma dividido por tamanho. Morreu a nota. Né? E aí eu posso printar média só para a gente ver se está dando certinho aqui. Ó. Deu 2,6666. Perfeito. Bom, só que eu não quero ficar printando isso aqui. Eu quero que essa minha função ela já retorne. Ou seja, a função ela tem que fazer um trabalho e te dar um produto. Então, eu quero que ela retorne alguma coisa. Então, é return. O que ela está me retornando? Média. Tanto é que chama calc média. Então, eu falo assim, olha, eu quero que você me calcule a média. Então, ela vai executar o trabalho e vai me fornecer só o resultado. Então, return média. Return média. Pronto. Ó. Perfeito. Então, toda vez que eu chamar essa função, ela vai me trazer como resultado essa média aqui. Bom, a gente pode melhorar isso aqui agora, nessas precisões decimais aqui. Ó. Então, média vai receber. E agora eu vou formatar esse valor. Então, eu vou usar F, F,
abro aspas duplas, chave, e aqui agora eu vou colocar quem? Média, que é a variável que eu quero retornar, e vou proceder agora à formatação de decimais. Ponto. E agora, quando eu coloco esse ponto, estou dizendo a precisão vai ser duas casas decimais, F, para simbolizar o float, ou seja, ponto flutuante. Então, o que eu estou dizendo? Eu quero que o resultado da minha variável média tenha 2 casas decimais de precisão. Vamos dar uma olhada? Pronto, 267. Ah, não, eu quero uma casa só. Ok, F. Então, essa é a regra geral de formatação, né? Quando você quer definir a quantidade de casas decimais. Por padrão, eu vou deixar 2 aqui. E olha que interessante. Você acabou de usar uma estrutura de dados, que é o dicionário, muito importante, um exemplo simples, porém prático e factível, que é justamente calcular a média de pessoas que vivem num condomínio, né? Enfim, nesse nosso caso hipotético, apenas 3 apartamentos. Mas imagina um apartamento, ou num prédio, um condomínio com 200 apartamentos. Você teria basicamente 200 linhas. Então você poderia, o tempo todo, estar atualizando isso aqui, né? Enfim, entenderam a ideia? Essa é um caso, né, assim, um exemplo prático de como você pode usar a estrutura de dados do dicionário. Embora aqui a gente tenha usado 2 estruturas de dados, dicionário e as listas, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E agora, se você chegou até aqui, meu amigo, agora você me ajuda. Dá o seu like aí, se inscreve no canal, escreva lá no comentário, vai lá e escreva assim, eu cheguei até o final, ponto. Aí eu sei que você veio até aqui, beleza? Então, se inscreva, acione o sininho e nos vemos em breve, sempre. Fui!